Olá, empreendedora! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais uma terça-feira das mechas. É um prazer ter você conosco aqui novamente, para você que já assistiu outros conteúdos aqui do canal e também você que está assistindo pela primeira vez. Se você ainda não assistiu o vídeo das outras 2 semanas, você pode correr lá no IGTV, tá? Que tem um conteúdo exclusivo assim como esse lá para você ficar por dentro de tudo que está rolando aqui por dentro do canal, beleza? Meu nome é Renato Lima, tá? Sou especialista em mecha, trabalho já no mercado da beleza já há 20 anos e me especializei na parte de coloração e principalmente de mecha. Bom, hoje o tema é um nome bem engraçado, né? Que raios é esse fundo de clareamento? É justamente essa sensação que nós sentimos, principalmente você que está começando agora. Você vai ouvir muito falar sobre isso, sobre fundo de clareamento, sobre altura de tom, sobre círculo cromático, ou estrela de Oswald, ou estrela da cor, enfim. Nós vamos abordar muitos esses temas aqui dentro. Então deixe suas dúvidas, seu comentário aqui abaixo, que será sempre um prazer a gente está respondendo aí as suas questões e as suas dúvidas, tá? Eu separei aqui, vou mostrar aqui para vocês um conteúdo a respeito de fundos de clareamento, que com certeza principalmente você que está iniciando agora na profissão, deve ter isso bem em mente, porque é algo que a gente se depara no dia a dia, né? Principalmente se você tem o sonho aí de ser colorista ou trabalhar com mecha, ou até você mesmo que já trabalha com mecha, mas tem insegurança ou se confunde às vezes com alguns tipos de fundos de clareamento. Mas nós vamos fazer outros vídeos abordando esse tema, que ele é um pouco complexo. Então eu procuro aqui trazer coisas que eu utilizo no meu dia a dia, e meu objetivo é simplificar ao máximo para que você entenda isso e comece a aplicar essas técnicas aí e ter resultados no seu dia a dia como profissional e consequentemente ter uma carteira de cliente, fidelizar mais clientes no seu trabalho, que com certeza é esse o nosso objetivo. Então primeiro vamos entender o que é o fundo de clareamento. Bem, o fundo de clareamento ele acontece durante o processo de clareamento natural ou artificial. Como assim, Renato, isso acontece? Bom, o fundo de clareamento acontece no formato natural ou no processo natural, quando a pessoa ela não vai ao salão, mas mesmo assim ela é uma pessoa que faz esporte ao ar livre ou é muito assídua à praia, piscina. Então isso acontece nesse tipo de caso aqui que eu estou aí mostrando para vocês, nesses 2 fatores, né? Pessoas que têm o clareamento natural geralmente clareiam o cabelo de forma natural, né? Como o nome já diz. Então ela vai aí à praia, vai à piscina e o cabelo vai clareando de forma natural. E o clareamento artificial, tá? Que é o clareamento que a maioria dos salões aí eles trabalham, é o clareamento através do processo de descoloração ou coloração por oxidação. Como assim? Bom, no processo de descoloração ele ocorre de 2 fatores, tá? Você consegue clarear o cabelo através de mecha, tá? Que é um serviço que quem já é profissional já realiza, e você que ainda não vai realizar, e também através do processo de coloração, tá? Ou seja, tudo aquilo que faz o cabelo da sua cliente clarear de forma artificial, ou seja, usando um processo químico, ele é considerado como um clareamento artificial, ok? Então isso ficou bem claro aí para vocês, né? Então aqui nós temos um clareamento natural e um clareamento artificial. Agora, como que isso ocorre, tá? Então nós vemos que à medida que os pigmentos eles são eliminados, tá? Depois a gente vai falar um pouco como esses pigmentos, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de como esses pigmentos eles são eliminados do cabelo, o mesmo vai mudando de cor. Então, se você, por exemplo,
fizer uma mecha teste na sua cliente, tá? Se você perdeu esse conteúdo da mecha teste, nós aqui no IGTV, ou se você está assistindo pelo YouTube ou Facebook, se eu não me engano, eu já tenho um vídeo falando a respeito sobre mecha teste. Se você observar uma mecha teste, você vai conseguir acompanhar na íntegra o processo de clareamento, tá? Onde esses pigmentos, né, eles são eliminados. No processo de clareamento, os pigmentos que são eliminados primeiro são as suas partículas azuis, que também que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Esses pigmentos eles são quase imperceptíveis, tá? Porque a olhos nus você não consegue, porque eles são pigmentos muito, vamos dizer assim, covardes. Quando você coloca um descolorante ou um processo de coloração, eles são os pigmentos que saem com muita facilidade. Então, se você estiver acompanhando ali um processo de clareamento com o papel aberto ali, ou se você trabalha com touca aí onde você trabalha ou aspira a trabalhar, você vai acompanhar esse processo de clareamento, você quase não vai ver. Mas já o pigmento vermelho, você consegue observar esse processo de transformação, o cabelo ele saindo ali de um tom natural, tá? Preto, castanho, castanho escuro, louro escuro, castanho médio, e vai passando por todos esses processos que nós vamos falar daqui a pouco, tá bom? Então essa mudança de cor, o cabelo ele vai mudando de cor, ele vai passando por uma transição, e esta transição de cor é chamada de fundo de clareamento. Então até aqui ficou claro? Então nós vimos até agora que o fundo de clareamento ele é encontrado de duas formas, de forma natural e de forma artificial, ok? E esse processo ele pode ser feito, ele pode ser observado, essa transição pode ser observado ali no processo de descoloração e no processo de coloração, tá? Isso que é o fundo de clareamento. Tentei simplificar o máximo, é um pouco mais complexo que isso, mas com esse conhecimento você já vai poder pelo menos identificar o que era o fundo de clareamento, principalmente se você estiver fazendo mesh, tá? Que é onde a gente consegue identificar com mais facilidade. Então, esta transição de clareamento, como eu já citei aqui, nós chamamos de fundo de clareamento. Os fundos de clareamento eles são os princípios básicos que todos devem conhecer para trabalhar com o serviço de mesh. Ou seja, se você não tiver o conhecimento, se você não dominar o conhecimento do fundo de clareamento, ou seja, se você não tiver essa tabela de cores, essa tabela de fundo de clareamento aqui bem determinada na sua cabeça, com certeza você vai ter dificuldade na hora de fazer mecha ou fazer neutralizações. Por que isso é importante? Agora eu vou mais a fundo, vou tentar ser o mais simples possível aqui para poder explicar, transmitir para você de forma clara como isso pode te ajudar ou te atrapalhar. E logo à frente eu vou deixar aqui vou mostrar aqui um trabalho que eu fiz lá onde a gente consegue perceber através da foto de uma forma mais clara, mas é importante você ficar com essa imagem que você está vendo aqui agora na sua cabeça, bem fresquinha aí, para você poder entender o outro slide que eu vou passar, ok? Então aqui nós vemos aí 4 fundos de clareamentos, tá? Esse fundo de clareamento referente ao cabelo preto, ao cabelo escuríssimo, ao castanho escuro e ao castanho. Então aí nós temos 4 fundos de clareamentos. Nessa primeira coluna, você consegue perceber que nós temos ao redor dessa bolinha amarela aí, quadrantes com variações de tons de marrom. Esses tons de marrom, eles representam aí as cores naturais dos cabelos. Ou seja, o cabelo preto é esse primeiro aí quadrante, onde você tem essa bola lá amarela com um monte de bolinha escura. Aliás, um monte de bolinha colorida. Deixa eu aproximar mais aqui, que é a resolução não vai ficar muito boa, pessoal, mas só para a gente entender, tá? Então aqui nós temos aí esse primeiro fundo de clareamento aqui, tá? Escuro,
que é referente ao cabelo preto. Ou seja, se chegou uma cliente no seu salão com o cabelo preto, você sabe que ela tem esse fundo de clareamento aqui. Agora você pode estar perguntando, o que representa essa bolinha, essas bolinhas aí dentro desse círculo laranja aí? Deixa eu botar aqui que é para ficar mais fácil de você entender. O que representa essas bolinhas aqui, tá? Essas bolinhas representam as partículas que existem dentro de todos os cabelos. Que partículas são essas? As partículas vermelhas, amarelas e azuis. Essas partículas, tá? Todo o cabelo tem, independente da cor que ele seja. Se você tem um cabelo muito preto, você tem uma quantidade de partículas azuis no seu cabelo. Se você tem um cabelo, se você tem um cabelo preto, você tem essa quantidade de partículas azuis, amarela e vermelha. Se você tem um cabelo castanho escuríssimo, que é muito próximo do preto, que é essa faixinha marrom aqui em cima, então você tem aí o teu cabelo, essas mesmas partículas estão aqui, só que em uma menor quantidade. Você consegue perceber que à medida que esse cabelo ele vai clareando, essas bolinhas elas vão diminuindo em quantidade e em partículas? Por que isso acontece? Porque quanto mais escuro é um cabelo, mais partículas azuis, vermelhas ele possui e amarelas ele possui. Então essas partículas vermelha, amarelo e azul são as cores primárias. Então se um cabelo é preto, ele tem uma quantidade muito grande de partículas vermelhas, amarelas e azuis. Se um cabelo ele é 2, ou castanho escuríssimo, ele tem também uma grande quantidade de partículas vermelhas, amarelas e azuis. Se ele é um castanho número 3, que é um castanho escuro, ele também tem uma partícula vermelha, amarela e azul, e assim sucessivamente. Agora, deu para vocês entenderem aqui nessa primeira coluna, tá? Que os tons de marrons eles vão se modificando, eles vão clareando. Juntamente com isso, as suas partículas vermelhas, amarelas e azuis também elas vão diminuindo. O que isso significa para nós coloristas ou você que está iniciando agora? Significa que quanto mais claro o cabelo for, menos partículas de pigmentos azuis, vermelhos e amarelo ele terá, ok? Então, partindo para essa segunda coluna aqui, nós vamos ter aqui essa coluna de pigmentos vermelhos. O que essa coluna, diferente dessa coluna aqui, ela tem? Aqui nós temos uma variação de tons de marrons. E aqui, do 1, tá? ao 4, ou seja, do cabelo número preto, aliás, do cabelo preto, que é representado pelo número 1, até o cabelo 4, que é o cabelo castanho, que é representado pelo número 4, nós temos aí o mesmo fundo de clareamento. Então vocês conseguem perceber aqui que ele modifica a cor natural do cabelo, mas quando você passa descolorante no cabelo, ou o cabelo passa por um processo de coloração, ele vai ficando assim, ó. Aí você tem um cabelo que ele começa a ficar avermelhado, ou seja, ele começa a aparecer o fundo de clareamento vermelho. Mas eu não sei se vocês conseguem perceber, tá? Embora todos eles aqui, do 1 ao 4, eles tenham o fundo de clareamento vermelho, mas dentro dessa caixinha amarela, que eu vou aumentar um pouquinho para vocês aqui, dentro dessa caixinha aí, você consegue perceber que a quantidade de pigmento ela vai diminuindo, ó. Aí ele já perdeu as suas partículas azuis, perdeu as suas partículas amarelas, mas, aliás, ainda não perdeu as suas partículas amarelas, mas ele continua vermelho. Só que o vermelho é em menor quantidade, ó. Quanto mais claro, ó, do 1 ao preto, quanto mais claro ele for, tá? Menos partículas vermelhas ele vai ter. Você consegue perceber que essas partículas vermelhas, elas são agrupadas, tá vendo?
Aqui no cabelo preto, nesse primeiro exemplo, essa altura de tom preto, as partículas, aqui é a altura de tom, tá? Nesse quadrante aqui é o cabelo, e quando a gente passa o descolorante, ela fica vermelha, e aqui nesse segundo exemplo, ó, esse vermelho ele vai perdendo a sua intensidade, não aqui fora, nesse quadrante aqui, porque a olho nu você consegue perceber que é a mesma tonalidade de vermelho, mas na outra aula você vai ver que isso vai mudar, tá? Mas aqui dentro, nas partículas dele, elas são menores, porque o descolorante ele vai retirando as partículas vermelhas. Além da elastina e outras propriedades que o descolorante ele retira, mas as suas partículas vermelhas vão sendo retiradas também. E quanto mais vai subindo aqui também, você vai vendo que as suas partículas vermelhas vão perdendo as suas propriedades. Ok? Então, até aqui, eu acho que eu fui claro para vocês. Então, vamos entender isso, como isso funciona na prática, olhando um cabelo? Agora, tenta mentalizar bastante essa foto, tá? E vamos analisar com essa foto em mente esse outro cabelo aqui, que a gente vai olhar exatamente essa transição, tá? A gente vai olhar na prática como funciona essa transição. Eu separei aqui o cabelo dessa cliente aqui para vocês perceberem aqui como funciona essa transição, ó. Essa cliente aqui, ela tinha um cabelo colorido de preto, tá? Então aqui nós vemos exatamente essa transição desse exemplo que eu mostrei ainda agora. Aqui, perto da base natural do cabelo, nós temos aí o cabelo virgem. Consegue perceber que aonde o descolorante alcança ou é colocado descolorante na parte virgem, você tem uma cor de loiro aí totalmente mais clara. Você tem uma tonalidade de louro sem muito a presença de pigmento vermelho. E é muito claro isso quando a gente percebe, ó, da raiz até o comprimento, você tem um pigmento vermelho. Aliás, você tem ausência de pigmento vermelho. Então aqui o cabelo já perdeu todas as suas partículas vermelhas. Já na parte do comprimento até a ponta, o cabelo aí ele não perdeu ainda os seus pigmentos vermelhos. É por isso que quem colore o cabelo de preto tem muita dificuldade para clarear o cabelo. Porque o cabelo, quando ele é colorido de preto, ou seja, quando ele tem uma cor cosmética preta, ele tem muita dificuldade para o descolorante atuar. O descolorante ele até retira as propriedades vermelhas, mas ela não sai por completo. Você, se já faz cabelo, você já percebe essa mutação e essa dificuldade que tem de fazer esse tipo de cabelo. E você que está começando agora, fique bem atento a isso, tá? A essa transformação. Como a gente tem acesso a isso aqui? Através da mecha teste. Somente se você fizer, bato mais uma vez nessa tecla, como em quase todo vídeo eu falo, de tanto que isso é importante. Somente se você tiver o cuidado, principalmente no primeiro atendimento, de fazer a mecha teste, você vai ter essa percepção, tá? Essa mutação aqui de cor clara, de ausência de pigmento vermelho, para cor escura, ou seja, para ainda a presença de pigmento vermelho. E por que isso pode atrapalhar? Suponhamos que essa cliente aqui, nesse exemplo, tá? Que não foi o caso dela, porque ela quis um tom mais escuro. Suponhamos que essa cliente queira aí um cabelo platinado, ou uma cor fria. E se você coloca aí, cisma de colocar um platinado nesse cabelo, o que vai acontecer aqui? A cor que você colocar vai funcionar muito bem nessa região aqui, né? Próximo à raiz. Ó, próximo à raiz aqui, se você colocar uma cor fria nesse cabelo, você vai ter aí uma cor maravilhosa, um loiro maravilhoso, tá? De cor fria, um platinado, um pérola, você consegue. Agora, já nessa outra região aqui, que eu vou demarcar aqui para vocês, você vai ter muita dificuldade de ter uma cor fria, porque ainda tem muita presença de pigmento vermelho aqui.
Então, muita atenção, principalmente você que está começando agora, nesses detalhes, tá? Se você tem aí, dupla cor aí no processo de descoloração, você vai ter aí dificuldade se a sua cliente pedir uma cor fria ou uma cor muito clara. Então, o que fazer nesse caso em específico? O que fazer se você encontrou isso? Esse problemão aí que às vezes atrapalha o profissional. Baseie-se sempre pela cor mais escura. Poxa, Renato, mas aí você pode falar, poxa, mas a cliente não quer a cor escura, ela quer a cor clara. Então, seja sincero. Olha, o Maria, ou Joana, ou escolher o nome mais bonito, ou Mônica, ou senhora, olha, infelizmente, aí você tem que ser honesto, infelizmente a cor que eu consigo no seu cabelo aí você vai dar a tabela de cores na mão dela, é essa cor aqui. Então você vai se basear pela cor clara. Aí vamos lá, pela cor escura. Por essa cor aqui, ó. Em que altura de tom está essa cor escura aqui? Aqui você consegue perceber um 6, né, que é um louro escuro, um 7, tá? Então você pode prometer aqui para sua cliente um 6,3, que é um louro médio dourado, ou um 6,65, que é um louro marrom dourado, ou um 6,4, se você trabalha com a coloração Schwarzkopf, que é um louro bege, tá? Então você pode, esse fundo de clareamento ele pode te ajudar, mas se você utilizar uma cor muito clara, o que vai acontecer? Você vai ter uma margem aqui, você vai ter uma tarja aqui no meio e vai ser, o cabelo da sua cliente vai ficar com duas cores. Você não vai conseguir uniformidade na cor da mecha, tá? E com certeza, se ela não perceber isso, tá? A amiga dela com certeza vai perceber. Você pode ter certeza disso. E isso vai trazer um grande problema para você, tá bom? Então, o melhor que você tem a fazer é ser sempre honesto com a sua cliente. Olha, no momento, o que eu consigo para você no trabalho de mecha, tá? Ou um clareamento de cabelo, global, reflexo, enfim, a técnica que você for utilizar, eu consigo essa cor aqui. Aí você vai se basear pela cor mais escura. Se ela pedir mais clara, então você perde o serviço, tá? Mas você vai ganhar a confiança da sua cliente através da sua integridade como profissional. Eu trabalho dessa forma, eu não viso, é claro que nós precisamos ganhar dinheiro, mas nós temos que ter integridade com os nossos clientes, tá? Porque amanhã ou depois esse cabelo ele vai desbotar e esse fundo de clareamento aqui manchado ele vai aparecer. Então seja sempre honesto, leve sempre isso muito a sério, que isso aqui vai fazer parte da sua construção de uma carteira de cliente sólida e ela vai te acompanhar com certeza através da sua honestidade por anos e anos e anos, ok? Então, esse conteúdo era o conteúdo que hoje eu tinha para passar para vocês, tá? Isso aqui é um caso real, aconteceu lá. Depois eu vou colocar aqui, vou ver se eu coloco o resultado desse trabalho aqui que eu fiz, tá? Nessa cliente, ela quis aí um tom mel, ficou um trabalho muito bonito. Esse vídeo aqui, a gente fez um trabalho de mecha nessa cliente, só que diferente daquele outro resultado, aí nós temos um fundo de clareamento um pouco mais claro, tá? Aí eu estava tirando o excesso de descolorante para fazer uma reaplicação. Por quê? Porque eu encontrei, vou paralisar aqui, eu encontrei aí no comprimento, não sei se vocês podem perceber, onde é que eu estou aí com o mouse, pigmento laranja, e isso vai me atrapalhar porque ela quer uma cor fria. A gente vai fazer outro vídeo falando desse cabelo aí, então vocês não percam, vai estar aqui no nosso canal aqui, tá? A gente vai fazer um vídeo mostrando como ficou o resultado e como a gente pode neutralizar cabelos que a pessoa quer uma cor fria, mas existem ainda pigmentos laranjas, ok? Então a gente vai mostrar esse trabalho, que ficou um trabalho assim bem interessante, tá?
mas eu espero aí que esse breve conteúdo de valor possa ter ajudado você, tá? E aproveitando, pessoal, ative as notificações. Se você está assistindo esse conteúdo, se foi relevante para você, ative as notificações aqui do YouTube. Ou se você está assistindo pelo Instagram, ative as notificações. Facebook, se você está assistindo pelo Facebook, compartilhe esse conteúdo se for relevante para você, que com certeza a mesma dúvida, tá, que você teve ou algo que você tirou aí de oportuno para você nesse vídeo, ela pode ser a dúvida de outras pessoas também, tá? E o nosso objetivo aqui é sempre compartilhar coisas boas, coisas que funcionam no nosso dia a dia, tá? Então foi um prazer estar aqui hoje nessa terça-feira com vocês, tá? E espero que eu tenha agregado aí de alguma forma valor aí para sua vida profissional. Renato Lima falando, espero que eu tenha te ajudado e lembre-se, conteúdo profissional de valor jamais ocupa espaço. Tchau, tchau, pessoal. Até terça que vem.